Irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição 4, com o título Testemunhas de Jesus como Messias. Esse título, irmãos, nos deixa muito claro sobre pessoas que serviram de testemunhas de Cristo através do que ele tinha realizado. É claro que essas testemunhas aqui estão sendo faladas especificamente dos seres humanos, mas Deus o Pai não fica de fora disso aqui. O Pai, quando batiza, no batismo de Jesus, melhor dizendo, é ele que professa quem é Cristo de fato. Acho que o primeiro a demonstrar, a manifestar a pessoa de Cristo antes do seu ministério, até então é o próprio Pai. Ele diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." No batismo, irmãos, descarta qualquer possibilidade de que Jesus e o Pai é uma pessoa só. Claro que não. Quando Jesus fala eu e o Pai somos um em essência, somos um em personalidade, somos um em caráter, em poder, em todas as coisas. Claro que com exceção da humanidade, que o Pai não é humano como o Filho é. Mas ele unifica a sua personalidade divina com o Pai. Então ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, eu sou a expressa revelação do Pai. Ele foi a testemunha. Só que aqui a lição fala de várias outras pessoas que foram também testemunhas de Jesus. O próprio Simão, o André, o Pedro, né, Simão Pedro, e o próprio João também. Mas uma coisa que nos chama a atenção é essa capa aqui, essa ilustração. Olha só. Você está vendo aqui um rolo. Esse personagem, você já de cara já sabe logo quem é. João Batista, ao redor as pedras, simbolizando o deserto. Ele estava anunciando quem era aquele que viria, o Cordeiro de Deus, e a cruz significava o seu sacrifício. E o seu sacrifício envolvia o que dele era prefigurado ou predito no Antigo Testamento. Quando João Batista falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora esse Cordeiro que era, vamos dizer assim, ele era morto por várias vezes. No capítulo 3 de Gênesis, irmãos, e o verso 21, nós encontramos a primeira morte do Cordeiro ali. Perdoe que eu estou tossindo muito. O próprio Cordeiro sendo morto ali. E o Adão, quando se veste, né, quando a Bíblia fala que Deus vestiu Adão com peles de animais, quando ele é vestido ali, um cordeiro foi morto. Então aquele foi o primeiro cordeiro morto, prefigurando ou prevendo aquele que viria. Lembre-se de que é dito lá no capítulo 3 também de Gênesis, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus feriu a cabeça da serpente quando ele morreu na cruz. Ali, de fato, estava sentenciado à destruição de Satanás até então. E naquele momento, quando aquilo é colocado, todo o povo agora tem em Cristo condição de ser salvo, porque ele esmagou a morte eterna na cruz. Um outro ponto, essa morte do cordeiro ali foi o primeiro cordeiro a ser morto, mas outros cordeiros foram mortos. O próprio Abraão é considerado, chamado como o homem dos altares. Em todo lugar que Abraão ia, ele edificava um altar e ali oferecia a Deus um sacrifício. Isso era feito nas famílias por várias vezes. O próprio capítulo 4, Ellen White descreve que quando Abel e Caim foram oferecer ali a sua oferta a Deus, eles foram na porta do jardim, no mesmo local onde Adão ia até ali continuamente para renovar os seus votos com Deus, através também de um sacrifício. E o próprio Abel e Caim, eles ofereceram também ali na frente, Abel o seu cordeiro e Caim o melhor de seus frutos, ele ofereceu as suas frutas até então. Depois desse período, você encontra Abraão, o próprio Jó, quando é descrito assim, num turno de dias, Jó ia e sacrificava os seus filhos, porque ele dizia em seu coração que talvez os seus filhos pudessem ter blasfemado de Deus, alguém contra Deus, ou pensado mal sobre Deus. E Jó fazia aquilo. Só no santuário é que aquele sacrifício foi agora transferido para dentro do tabernáculo, que era também manifesto. Mas isso permeou toda a Bíblia. É como se esse texto aqui, que está em João 3,3, que a gente vai estudar sobre ele na lição de quinta-feira, porque aqui faz menção a Nicodemos, o que a gente poderia colocar aqui seria João 5,39, quando fala assim, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O que os cordeiros realizavam com os cordeiros ao serem mortos era uma demonstração do Cristo que viria, do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Mas o verso para memorizar aqui diz assim, em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus.
Vamos estudar um pouco sobre esse nascimento novo lá na lição de quinta-feira. Hoje, ficaremos então até com essa expressão do anúncio de João Batista, onde amanhã iremos falar um pouco sobre o testemunho de João Batista. E entender o porquê que Jesus falou que dentro dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Estudaremos então amanhã sobre esse assunto. Mas hoje eu quero deixar claro para vocês que devemos também ser testemunhas de Jesus hoje, pelo que ele fez, pelo que ele faz e pelo que ele há de fazer. Aqui o texto diz assim, ó, quem crer em mim tem a vida eterna. Precisamos crer em Cristo, João 6,47. E em seguida ele fala, temos que crer nele como o pão da vida, como aquele que dá a vida de fato a todos nós. Irmãos, que essa semana seja uma semana de um bom estudo para mim e para você, que a gente possa aprender, desenvolver e solidificar a nossa fé em Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela bênção de nos conceder de sermos tuas testemunhas. Que teu Espírito nos auxilie para isso. Te pedimos com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus te abençoe. Um ótimo dia em tua presença, na sua presença, na presença do nosso Pai. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Vou correr aqui agora, eu estou indo para uma vigília daqui a pouco. E vamos ter uma vigília linda ali na igreja de Casa Amarela. Deus o abençoe, um ótimo final de semana. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.